E aqueles que foram vistos dançando foram considerados insanos por aqueles que não podiam ouvir a música. E é exatamente disso que a gente trata aqui nas nossas quintas-feiras de manhã, né? Nós falamos sobre coisas, nós tratamos de assuntos que aqueles que ainda não despertaram, que ainda não conseguem perceber toda a grandiosidade de todos os universos, de toda a criação divina, nos julgam como insanos, aquelas pessoas que falam sobre energia, né? E nós somos essas pessoas, nós somos esses dançarinos que dançam ao som de uma música que só nós podemos ouvir, mas que está disponível para todos que queiram ouvir. É só dizer o seu sim. Então vem com a gente nessa manhã de quinta-feira para a gente falar um pouquinho sobre alguns princípios da mecânica quântica e dar continuidade ao nosso roteiro, né, que a gente começou já há 2 semanas falando sobre os principais princípios da mecânica quântica e o que eles têm a ver com a nossa realidade, com a nossa vida cotidiana, claro, aplicados na forma de conceitos, de hipóteses, né, não aplicado da maneira como realmente é a física quântica, mas fazendo esse paralelo com a nossa vida e trazendo isso como uma verdade funcional que explica como que as coisas funcionam na nossa vida cotidiana, até que surja alguma outra verdade que explique de maneira mais eficiente, né? Então vem com a gente, manda um aviãozinho aí para quem vocês acham que esse tema é interessante, que gostem de falar também sobre energia, de dançar ao som dessa música que só nós conseguimos ouvir e que para quem ainda está com os ouvidos tampados, nós parecemos loucos, insanos e somos julgados como tal, como dizia o grande filósofo Friedrich Nietzsche. Hoje nós vamos falar sobre o efeito túnel e a ponte de Einstein-Rosen e o que isso tem a ver com as terapias. Então hoje o papo vai muito além da nossa questão de vida cotidiana. Nosso papo vai também ser voltado para a questão terapêutica. Então chamem os terapeutas de plantão, mandem esse vídeo para que eles possam acompanhar, né? E entender um pouquinho de por que as terapias deles funcionam. Entender um pouquinho por que a gente consegue fazer o envio de reiki à distância, por que a gente consegue aplicar TQA com comandos quânticos à distância, explicar um pouquinho sobre como que tudo isso do mundo energético, das terapias energéticas funcionam. Vamos ver quem está aqui para eu dar um bom dia. Noêmia Bisotto, Marta Rodrigues, Cleusa, Larádias, Mar Heckler, Regina Adam, Ana Reiser, Inês Correia. Gente, essa semana eu tive o prazer de conhecer a Inês. Ela é vizinha minha aqui de cidade, né? Porque, como vocês sabem, eu sou do interior do estado do Rio de Janeiro e em relação à família TQA, eu sou meio que uma perdida. Eu tô meio que isolada de todo mundo por morar no interior e em outro estado, né? Um estado mais distante de Goiás. E, por coincidência ou não, do universo, a Inês, ela é minha vizinha aqui de cidade e essa semana eu tive o prazer de conhecer ela veio aqui fazer uma consulta comigo, foi um encontro super delicioso. Dani Morgana, Dani Pimentel, Érica DM Lima, Claudinha, sejam todos muito bem-vindos, muito bom dia para todos vocês. Inês, já ia falar do meu atendimento, pois é, não tem como não falar, né? Foi muito gostoso. Mara Rúbia, seja bem-vinda. Então, hoje nós vamos falar sobre o efeito túnel, né? O tunelamento quântico. Na verdade, na mecânica quântica, ele é conhecido como tunelamento quântico. E a ponte de Einstein-Rosen, que vulgarmente também é chamada de buraco de minhoca ou buraco de verme. Quem gosta de acompanhar filmes aí de ficção científica, viagens no espaço, vocês já devem, com certeza, ter ouvido falar sobre esse termo, buraco de minhoca, né? Ponte de Einstein-Rosen não é tão comum, mas buraco de minhoca é mais comum. Vocês já conseguiram ouvir isso daí nos filmes, até mesmo em algumas animações, né? Então vamos lá. Efeito túnel e ponte de Einstein-Rosen são conceitos muito parecidos, né?
de acordo com o que a gente traz para a nossa vivência, né? Lá dentro da física quântica, acadêmica e toda formatadinha, bonitinha, clássica, né? Clássica não, porque a gente confunde com a física clássica, mas a física da academia, dos cientistas, são coisas bem distantes. Mas para o efeito no nosso dia a dia, para o efeito na nossa vida, por efeito nas nossas terapias, tem um funcionamento semelhante. Por isso eu trouxe esses dois conceitos juntos, né? O efeito túnel e a ponte de Einstein-Rosen. Vamos lá. O efeito túnel ou tunelamento quântico, ele diz respeito daquela partícula que atravessa de um universo não local para outro universo, né? Ela desaparece aqui e aparece em outro local. Do nada, do nada, né? Dentro da mecânica quântica, ela é explicada como aquela partícula que não tem energia o suficiente para ultrapassar as barreiras energéticas que estão à volta dela. E lembrando, quando a gente fala de energia, a gente está falando de tudo que existe, tá? Desde uma parede concreta de cimento, de vergão de aço, de tijolo, até uma barreira energética mesmo, eletrificada ou magnetizada, ou qualquer outro tipo de energia que seja utilizado, né, nos laboratórios de mecânica quântica. Então tem a partícula cercada por essa barreira energética, e o nível energético dessa partícula não tem condições de transpor essa barreira energética, mas mesmo assim ela foge, né? Como se fosse aquele ratinho, aquele camundongo que você encurrala ele num canto, deixa ele cercadinho, fechadinho, você fala, daqui ele não consegue escapar. Então eu vou ali pegar uma caixinha para capturar ele e levar ele embora. Aí quando você volta, o ratinho escapou. Ele fez um tunelamento quântico. Não necessariamente, né? Mas fazendo a analogia aqui, né? Essa partícula que não tem força suficiente para ultrapassar essas barreiras que estão à sua volta, ela consegue transpor essas barreiras a partir do efeito chamado tunelamento quântico. E esse é um dos princípios da mecânica quântica que já é utilizado na nossa vida, que já é utilizado na prática, né? Nas tecnologias, né? Por exemplo, existe um sistema de microscopia a nível subatômico que utiliza o tunelamento quântico para poder observar essas partículas minúsculas, né, os átomos. E eu acho que ainda não conseguiram verificar outras partículas menores do que o átomo na microscopia. Mas tem a microscopia quântica, a questão da memória flash que a gente usa, né, nos computadores e tudo, também é por tunelamento quântico. Se eu não me engano, posso estar errada, tá? Mas aqueles carregadores de celular sem fio, que é só uma base, que você apoia o celular, aliás, não precisa nem apoiar, você aproxima o celular e ele já começa a carregar, né? Sem precisar ligar o celular nessa plataforma. Se eu não me engano, isso também é por efeito de tunelamento quântico, né? A energia atravessa, é como se pegasse um atalho para chegar num outro lugar. Desenhando, né, como se a gente tivesse um morrinho, que a gente tivesse que atravessar esse morrinho. Só que em vez de atravessar esse morrinho, a gente passa por dentro desse morrinho e chega do outro lado, né? Então é de um universo não local para outro. O que isso traz para a nossa vida cotidiana, né? Aliás, para a nossa vida cotidiana também, mas falando mais em relação à questão da terapia. Quando a gente faz o envio de reiki à distância, quando a gente faz qualquer tipo de terapia energética à distância, né? Os mais conhecidos são o reiki, os comandos quânticos da TQA. Eu utilizo muito o envio de fita energética à distância, faço desbloqueio emocional com cristais de ressonância harmônica à distância, em pontos de auriculoterapia. Tem acupunturistas que já trabalham à distância, né? Então, tudo que se trata de energia, você consegue, através do efeito de tunelamento quântico, romper a barreira do espaço, né? Então você consegue fazer o envio dessa energia para outro local, sem que precise necessariamente a pessoa estar presente ou você colocar numa caixinha para chegar até essa pessoa. Você faz ali momentaneamente e a pessoa recebe, porque a energia rompe o espaço, ok? Então a gente tem a situação de canalizações de energia, execução de comandos, transmissões de energia à distância através de reiki e outras terapias.
de um modo geral, né, trazendo a descrição do efeito túnel, é um teletransporte da partícula de um local a outro através de uma outra dimensão a partir do seu ganho de energia. Então, um comando de reprogramação substituindo uma crença por outra, o comando da TQA, o envio de reiki, a canalização da energia, o envio da fitoenergética, o desbloqueio emocional através de cristais, a auriculoterapia à distância, a acupuntura à distância, tudo isso a gente faz inserindo um quantum energético numa partícula e permitindo que ela passe pelo processo de tunelamento quântico até chegar no destino, né? A radioestesia é uma das técnicas que utiliza isso há muitos anos, há milênios de anos, né? Desde a China antiga, mais de 5.000 anos atrás já era utilizada a radiestesia. E a gente se apoia em geometrias sagradas para fazer esse efeito um pouco maior, né? Mas hoje, dentro da mecânica quântica, dentro do conhecimento da física quântica, a gente sabe que talvez nem necessite desses gráficos. A gente sabe que a partir de um comando de voz, de uma intenção, né? Foco, sentimento e concretização a partir da voz, você consegue fazer isso, né? Não precisa nem do apoio do gráfico. O apoio do gráfico é um a mais, né? É um quantum energético a mais que você está colocando ali além da sua intenção. E a ponte de Einstein-Rosen, né? Que é muito semelhante ao processo do efeito de tunelamento quântico. A ponte de Einstein-Rosen, a descrição que o professor Eric traz para a gente, demonstra o efeito da transferência de energia de uma ponta a outra por universo não local através da abertura de um portal multidimensional, que é o famoso conhecido buraco de minhoca. Então é como se a gente tivesse assim, um universo aqui, né? E ocorre essa dobra. E aí, em vez da gente ter que dar a volta para chegar no outro universo, a gente passa aqui por dentro, né? Sai uma boca daqui de cima, sai uma boca daqui de baixo, elas se encontram aqui formando esse buraco de minhoca. Porém, esse princípio da mecânica quântica ele nunca foi testado, não se sabe nem se é possível que exista, né? Existe a hipótese disso, baseado nas teorias da relatividade de Einstein, mas nunca foi encontrado nenhum, é apenas hipotético, né? E isso, assim, a nível, os cientistas procuram isso a nível de fora do planeta Terra, né? A nível de espaço sideral mesmo, porque existem, perdi a palavra, necessitam de diversas outras questões aí, diversas outras condições que dentro do planeta Terra não são possíveis, então precisa ser lá fora, né? Talvez em laboratório algum dia eles consigam construir alguma coisa que possa ser similar a isso, né? Mas aí, o que acontece com o buraco de minhoca? A suposição é de que, se fosse possível que alguém viajasse de uma ponta a outra através de um buraco de minhoca, uma ponte de Einstein-Rosen, ele não sustentaria o envio da matéria. Se ele sustentasse o envio da matéria, a força, eles utilizam outro termo, eu não vou me lembrar agora, mas assim, a turbulência, né, nas bordas dessas bocas que se encontram e ligam um universo a outro de maneira multidimensional, iria despedaçar essa matéria. Ao mesmo tempo que uma iria puxar para um lado, a outra iria puxar para o outro e ocorreria uma espaguetificação, é o termo que eles usam, né? Que seria um alongamento desse corpo, né? Independente de qual corpo seja, um alongamento e ao mesmo tempo um achatamento. Então não se sabe se seria possível esse tipo de viagem, mas a gente vê aí diversos filmes, né, de ficção científica, de viagens espaciais que utilizam esse conceito como uma forma de viajar de um universo para outro, tá? O que isso traz pra gente na questão das terapias, né? A ponte de Einstein-Rosen, se for possível dela existir, se for possível existir esse buraco de minhoca, não apenas na teoria, mas de maneira prática, ela também ocorre a ruptura do espaço e do tempo, né? Então, além de ter uma ruptura espacial, desaparecer de um lado e aparecer do outro, ela também é uma ruptura de tempo.
Então você pode desaparecer de um lado em 2020, aparecer do outro em 2035 ou em 1995, né? Você tem essa maleabilidade do tecido espaço-tempo. Funciona também na execução dos comandos à distância, no envio da energia à distância, no processo de projeção astral, porque como é multidimensional e ocorre a ruptura de espaço-tempo, no processo de projeção astral você visita diversas dimensões paralelas, diversos universos paralelos, diversas realidades paralelas, você viaja no tempo de maneira automática e constante e imediata, né? Ao mesmo tempo que você está no passado, você está no presente, você está no futuro. Então, o processo de projeção astral utiliza muito o conceito da ponte de Einstein-Rosen, ou melhor, né? A projeção astral já existe aí há milênios, né? E o conceito da ponte de Einstein-Rosen que aparece para sustentar isso que ocorre, que a gente sabe que ocorre e que até então não tinha um nome, agora tem, né? E quem trabalha com cura arcturiana multidimensional, não sei se é multidimensional, mas a planetária e cósmica eu sei que tem isso, porque é a técnica que eu uso. Sabe também que, por exemplo, eu posso fazer o processo de cura arcturiana neste momento aqui, né? Às 10 e pouca da manhã. E a pessoa não tem condições de estar pronta para receber essa energia enviada a partir da cura arcturiana neste momento. E aí, ela agenda comigo um determinado horário e eu programo o envio dessa energia para o horário que ela pode. Então, eu posso fazer o processo agora, às 10 e pouca da manhã, para ela receber às 3 da tarde, porque usa a ponte de Einstein-Rosen e ocorre essa ruptura no espaço-tempo. Outra questão também, a ressignificação a partir de comandos, de processos hipnóticos ou de outros tipos de vivência. Você ressignifica coisas que aconteceram no seu passado. Você volta lá no seu passado para modificar alguma questão, olhar para aquela questão de maneira diferente, porque ela já aconteceu na sua vida, não vai deixar de acontecer, né? Como acontece aí nos filmes de ficção científica de viagens de tempo, você não vai deixar, aquilo não vai ter deixado de acontecer na sua vida. Só que hoje, a reação que você vai ter em relação àquilo que aconteceu lá atrás vai ser outra. Porque você foi lá atrás, ressignificou aquilo e hoje você pode olhar para isso de maneira diferente. E isso é muito comum nas terapias, né? Porém, a gente trata disso sempre olhando numa possibilidade de uma vida contínua desta existência, ou seja, do momento em que a gente nasce até o presente momento. A ponte de Einstein-Rosen permite que a gente consiga verificar essa possibilidade de ressignificação até em outras existências, né? Você acessa os registros akáshicos, traz informações que são pertinentes e que são necessárias para poder modificar questões na sua vida presente e também modificar o seu futuro. Então, a ponte de Einstein-Rosen também explica essa possibilidade e faz com que a gente pense a respeito dessa possibilidade e amplie a nossa forma de trabalho. O que mais? É isso, e todos os outros processos, né, que a gente envolve aí as terapias e processos energéticos que podem ser utilizados tanto o tunelamento quântico quanto a ponte de Einstein-Rosen, porque não dá muito para você diferenciar essa terapia que eu utilizo, ela está sendo realizada a partir do tunelamento quântico, ou esta outra terapia está sendo realizada a partir do conceito da ponte de Einstein-Rosen. Não dá muito para diferenciar, para separar isso na prática. O que é na prática? A gente faz, a gente aprendeu a fazer porque alguém em algum momento testou e deu certo, ou recebeu alguma informação de algum lugar, colocou em prática e deu certo e começou a ensinar isso para outras pessoas. A gente repete, a gente faz, a gente vê os resultados, a gente sabe que dá certo. Os conceitos da mecânica quântica vêm para explicar por que dá certo e qual é o processo de funcionamento disso. Quando você sabe qual é o processo de funcionamento, você pode transitar dentro daquela técnica. Você não precisa só repetir receitinha de bolo. Você tem que fazer assim, assim, assado para obter o resultado X. Eu posso obter o resultado X fazendo assado, assim
E assim, né? É assim, assim, assado, é assado, assim, assim. Não preciso necessariamente seguir aquele roteiro que foi ensinado, porque aquele roteiro que foi ensinado talvez seja o roteiro que funcione de acordo com o contexto de quem ensinou, mas de acordo com o meu contexto, podem ter outras coisas, outras variáveis que vão me permitir fazer de outra forma e alcançar até um objetivo melhor, mais efetivo, maior, ou ampliar essa minha ação, né? Um exemplo que eu gosto muito de trazer, aliás, vou trazer dois, né? Porque esse segundo exemplo é de muito orgulho para mim. É radiestesia, né? Eu aprendi radiestesia estudando nos livros, fazendo um curso aqui, outro acolá, cada um dizia uma coisa, eu ficava meio perdida. Enfim, até que eu tive contato com a radiestesia a partir do ponto de vista quântico. E aí a coisa começou a ganhar forma na minha mente, a se ampliar na minha mente, que eu pudesse perceber que eu não precisava ficar preso a uma determinada mesa, a uma determinada forma de funcionamento daquela mesa, ou a uma determinada forma de funcionamento de um determinado gráfico, né? Fazer só da forma que foi ensinado, com toda aquela parafernália, com todas aquelas regras que muitas vezes impossibilitavam a gente de trabalhar, porque você tem que ser assim, assim, assado, não pode ter isso, não pode ter aquilo, tem que ser desse jeito, não pode ser do outro jeito. Legal, servem muito bem para te orientar, né? Mas não dá para ficar preso a isso, porque a gente trabalha com tecnologia o tempo todo, a gente atende online, a gente precisa da tecnologia perto da gente. Se eu for seguir à risca o que eu aprendi na radiestesia, eu não faço radiestesia para atendimento online. Já começa por aí, né? Porque tem vários outros aparelhos elétricos ao meu redor que teoricamente iriam interferir no processo de leitura. E não é por aí. Tanto é que eu faço, funciona muito bem. Fiz o curso de fitoenergética. Tinha, dentro do curso de fitoenergética, a possibilidade de fazer o envio da fitoenergética à distância, através de um método que eles ensinam, e que não é muito funcional para quem atende diversas pessoas. O que eu fiz? Com o conhecimento que eu tive de como a radiestesia funciona e o conhecimento que eu tive de como a fitoenergética funciona, que não veio nem do curso de radiestesia e nem do curso de fitoenergética, veio do curso Quântica para Todos, que me ensinou a pensar o mundo de maneira quântica, eu consegui juntar as duas coisas com esse conhecimento, transitar dentro das técnicas e desenvolver minha própria forma de fazer o envio à distância da fitoenergética. Então, quando você tem esse conhecimento, você transita, você cria, você desenvolve, você não fica preso a regras que talvez você nem entenda porque existem, né? E se precisa respeitar aquela regra, você vai entender por que existe aquela regra, né? E por que deve ser respeitada. Outro caso que talvez ninguém nunca vinha a pensar a respeito disso se não tivesse acesso a esse conhecimento de como as terapias funcionam, como funciona o envio de energia à distância, é da minha aluna, colega, irmã de jornada, que está aqui hoje, Ana Reiser. Dá um oi aí, Ana. Que ela desenvolveu a partir do conhecimento que ela teve dentro do Quântica para Todos, a partir do conhecimento que ela teve dentro do curso de Radiestesia para Todos, também aqui do Instituto TQA, e o conhecimento que ela já trazia a respeito de anatomia humana, do período que ela estudou. Então, ela juntou tudo isso e ela começou a desenvolver uma forma de fazer drenagem linfática à distância, com as ferramentas da radiestesia e o conhecimento da quântica. Olha só, vocês conseguem conceber algo que seja mais físico do que a drenagem linfática? E ela consegue fazer isso à distância, com efeitos efetivos, que a pessoa sente na hora a diferença, como se ela estivesse lá presente fazendo o processo de drenagem linfática no corpo da pessoa. A própria acupuntura, né? Mas a acupuntura ainda tem o preceito aí de ser uma técnica energética, porque mexe com os meridianos e tudo. Mas a drenagem linfática, eu acho que nunca ninguém iria pensar nessa possibilidade. E tá aí, associação de conhecimentos,
você entender como as coisas realmente funcionam, e os princípios da quântica nos trouxeram essa possibilidade de entender como as coisas funcionam, e você aplicar isso de maneira consciente, de maneira sábia, né, para poder melhorar a vida de todo mundo. Então, gente, hoje o recado é esse, né? O efeito de tunelamento quântico que a gente já vê nas nossas tecnologias atuais, e a ponte de Einstein-Rosen, que existe apenas como hipótese, como conceito, mas que ambos os princípios são fundamentais para o nosso entendimento de como as terapias funcionam, o que eu posso, o que eu não posso fazer, o que é possível, o que não é, né? E falando em projeção astral também, para quem gosta do tema, o Instituto TQA Brasil também tem um curso muito bom de projeção astral com o Renato Braga, tá? Ele ensina passo a passo de como fazer essa projeção, e o pessoal que pratica tem resultados incríveis, assim, de acessar informações mesmo que facilitam a vida de todo mundo e melhoram a vida de todo mundo. E para quem gosta do tema, né, o Quântica para Todos está sempre aí de portas abertas para quem quiser aprofundar mais, estudar mais isso com o nosso mestre Eric, que explica isso de maneira incrível e super simples, que qualquer um é capaz de entender, né? Ainda não dá mais tempo de fazer o Quântica para Todos para entrar na formação terapeuta TQA, que vai acontecer daqui a uma semana, né? Não, daqui a uma semana já começa. Nossa, tá muito em cima, gente. Eu tô perdida no tempo, mas assim, né? Contando os dias para chegar lá também. Mas vocês vão acessar esse conhecimento, não só da mecânica quântica, mas de todos os princípios que regem a terapia quântica aplicada, e poder aplicar na sua própria vida. Porque muito além de você poder utilizar isso para melhorar a vida dos outros, o principal é você poder melhorar a sua vida, porque melhorando a sua vida, você melhora a vida dos outros. Mas primeiro tem que começar por você, né? O processo de expansão de consciência é de dentro para fora. A gente tem a tendência de buscar muito do lado de fora, mas a gente tem que buscar dentro da gente. E o Quântica para Todos é um caminho incrível para fazer essa busca. Olha o quanto, nesses dois exemplos que eu trouxe, ele já ampliou a vida das pessoas, né? A Ana, ela fazia esse tratamento de drenagem linfática na mãe dela e tinha que estar presente junto com a mãe dela o tempo todo, mesmo não podendo, né? Porque ela trabalha, mora longe e tal. E ela conseguiu, com o conhecimento do Quântica para Todos, com o seu próprio processo de expansão de consciência, fazer o link entre informações que aparentemente eram soltas e não tinha relação umas com as outras. Ela conseguiu linkar tudo e desenvolver uma forma de atender a mãe dela, mesmo não estando presente fisicamente, né? Porque de coração, de alma, de energia, ela tá ali. E ela conseguiu desenvolver esse processo de drenagem linfática à distância, a partir do conhecimento do Quântica para Todos e do conhecimento da radiestesia para todos, associado com o conhecimento que ela já trazia com ela. E eu faço aqui os envios de fitoenergética à distância, faço desbloqueio emocional com pontos de auriculoterapia à distância, faço outros tipos de desbloqueio também à distância, tudo coisas que teoricamente teriam que ser feitas presencialmente, fisicamente, né? Por quê? Porque eu consegui associar também as informações que eu tinha nas mãos e juntar elas num aglomerado que fosse funcional e que pudesse atingir todo mundo. Mas isso eu consegui como? Expandindo minha consciência, estudando, adquirindo conhecimento e autoconhecimento. Quântica para Todos, radiestesia, fitoenergética e todas as possibilidades que o universo abre à nossa porta, né? Aí a Ana Heiser dizendo, é incrível isto. É incrível mesmo, gente. Só quem faz o Quântica para Todos sabe exatamente o que a gente está falando. Porque a gente fala que parece que é forçação de barra, ou que a gente está puxando o saco e tal. Eu, principalmente, sou muito suspeita para falar, né? Mas, cara, qualquer um que tenha feito o Quântica para Todos pode perguntar. Muda a vida, tá? Vamos ver se tem alguma dúvida aqui. Colegas, façam porque vocês vão criar asas. Mara tá, Nádia é especial. Obrigada, Inês.
Todos nós somos especiais, só falta a gente descobrir isso dentro da gente. Muito bom ouvir tudo isso, vamos aprendendo sempre um pouquinho mais. Gente, a gente sempre tem mais o que aprender. E o processo de expansão de consciência é justamente isso. Você olha um livro hoje, você lê um livro e entende alguma coisa. Você adquire conhecimento, você transforma o conhecimento em sabedoria, você expande a sua consciência. Amanhã você lê o mesmo livro, você está lendo outro livro, você aprende mais coisas, porque você consegue caminhar até aqui. Aí você cresce um pouquinho mais, aí você consegue caminhar até aqui. Aí você sobe um pouquinho mais, você consegue caminhar até aqui. E conforme a gente vai subindo, a nossa visão vai se ampliando. Façam essa experiência. Vão em algum ponto aí ao redor de vocês, olhem à volta. Pega uma escada e sobe e olha à volta. A visão de vocês amplia muito mais. É isso que acontece no nosso processo de expansão de consciência. E o Quântica para Todos, cada vez que a gente assiste, a gente aprende algo novo. É um curso vivo. Do nada, eu tenho mania de falar isso, Mara. Ótimo tema. Vamos ver se tem alguma dúvida. Gratidão, informações maravilhosas. Gratidão é minha, gente. Eu adoro estar aqui com vocês conversando na manhã de quinta-feira. Bom, gente, então, o recado que eu tinha para dar para vocês hoje é esse, né? Falar um pouquinho sobre os processos que existem dentro das terapias e que muitas vezes a gente faz, sabe que funciona, mas não entende o porquê. E quando a gente não entende o porquê, a gente fica preso a fazer sempre da mesma forma. E aí, quando a gente adquire conhecimento, por que funciona, como que funciona, a gente pode ampliar a nossa prática, né? E queria saber se alguém gostaria de um atendimento rápido aqui comigo, para a gente colocar em prática esse processo, né, do tunelamento quântico da ponte de Einstein-Rosen. Mas, como eu tive problema nas outras lives, quem desejar, coloca aí eu quero, mas não pode ter a conta privada, senão eu não consigo entrar online com essa pessoa, tá? Coloca aí eu quero que eu vou escolher alguém. Enquanto isso eu tomo uma aguinha. Bebam água, gente. Água é vida. Ninguém? Ninguém para atender hoje, gente? Tá todo mundo de boa? Vamos lá, coloquem aí eu quero, que eu tô aqui à disposição. Ou se tiverem dúvidas, coloquem aí as dúvidas. Senão eu vou deixar vocês irem arrumar almoço, terminar amanhã de vocês, pra gente se encontrar novamente. E na próxima semana não vai dar, próxima semana eu vou estar indo para Goiânia. Delícia encontrar esse povo bom, esse povo hospitaleiro que existe em Goiânia. E encontrar também um monte de gente que eu conheço do Quântica para Todos, mas que não conheço pessoalmente. Vou poder dar aquele abraço gostoso. Bom, ninguém quer atendimento então? Ok, vamos tirar um conselho para hoje? Para a vida de vocês? Deixa eu ver de onde que eu devo tirar este conselho. Então, hoje o nosso conselho vai ser da fitoenergética.
E já temos a carta de hoje. Vamos lá. Hoje saiu a carta Cominho. Limpe seu coração de antigas tristezas. Seja mais solidário em suas relações sociais. Então aqui está falando justamente o que a gente veio tratando hoje, né? O processo de expansão começa de dentro para fora. Então limpe todos os sentimentos em desequilíbrio, todas as emoções em desequilíbrio, tudo aquilo que desgasta a sua energia, para que você possa acessar a luz superior e se voltar para fora. Se voltar para fora com verdadeiro amor universal, para poder melhorar nas suas relações sociais. Beleza? Tem pergunta aqui, vamos ver. Posso perguntar algo fora do tema, se achar relevante responder? Pode perguntar, se eu conseguir responder, eu respondo para você. Se eu não conseguir, você me chama no direct lá no cianelli.nadia, que eu tento encontrar a resposta e levo para você. Coloca aí. Posso cocriar algo que influencia em minha vida, mas está em nome de outra pessoa? Não. A gente não pode interferir no livre-arbítrio de ninguém. E isso não diz respeito apenas à pessoa, diz respeito também a tudo aquilo que está em propriedade desta pessoa. Por exemplo, meu pai vive nervoso, vive estressado, vive doente. Eu sei que eu poderia ajudá-lo com as técnicas de terapia que eu tenho. Eu sei que talvez o campo energético dele esteja com interferências multidimensionais. Eu tenho condições de fazer essa análise, eu tenho condições de fazer essa correção e melhorar a vida dele. Mas ele não acredita em nada do que eu faço e ele não me dá permissão para fazer. Eu não posso interferir. A casa da minha mãe vive dando problema, né? Vive com inundação, com infiltração, as coisas quebram e queimam toda hora. Eu sei que pode ter interferência energética na casa, eu sei que pode ter, enfim, energias densas ali atuando, eu tenho como analisar, eu tenho como limpar, eu posso fazer, inclusive, a proteção dessa casa para ela, mas ela não quer, então eu não posso fazer. A escolha é de cada um, o caminho é de cada um. E se você está querendo cocriar algo para a sua vida, você precisa usar os seus recursos, não os recursos do outro, né? Você pode ter prosperidade material que venha em comunhão com outra pessoa, mas o desejo daquela pessoa, o livre-arbítrio daquela pessoa, a escolha daquela pessoa de compartilhar a prosperidade dela com você. Você não pode interferir no que é do outro. Eu não posso cuidar do animal de estimação de uma outra pessoa se ela não permitir. Eu não posso cuidar do ambiente em que pertence a outra pessoa se ela não permitir. Um exemplo muito comum, eu trabalho em repartição pública, né? O prédio não é meu, o prédio é da prefeitura. Eu tenho uma sala que eu ocupo, mas que é compartilhada com outros funcionários. A sala não é minha, a sala é da prefeitura. Eu sei que o ambiente é carregado, porque a gente trabalha e lida com questões muito pesadas todos os dias, né? A gente recebe muitas pessoas com energia muito densa todos os dias. Eu falo que lá costuma ser a lata de lixo, as pessoas vão lá para despejar aquilo que não está mais dando conta. Eu não tenho permissão para fazer a limpeza do ambiente. Eu não tenho permissão para fazer a proteção do ambiente. Eu não tenho permissão para mexer em nada da energia daquele ambiente. Eu posso proteger o meu campo energético, mas no ambiente eu não posso fazer nada, porque não pertence a mim. Mesmo que seja para o meu bem, né? Mesmo que seja para o meu bem-estar, para o meu bem maior, eu não posso interferir no que não me pertence. É muito comum esse tipo de pergunta, né? Das pessoas querendo ajudar o marido, querendo ajudar o pai, querendo ajudar a mãe, querendo ajudar o irmão, sem que eles queiram, sem que eles sequer saibam que vai ocorrer a intervenção. Não pode. Aliás, não existe nada que te proíba de fazer, a não ser uma questão ética. Por que uma questão ética? E ética, eu não falo só a ética do nosso cotidiano, eu estou falando de uma ética multidimensional. Quando você interfere no campo energético de outra pessoa,
sem autorização desta pessoa, primeiro, você está agindo a partir de uma magia negra. Você está tirando o livre-arbítrio desta pessoa. Qualquer energia direcionada a outra pessoa sem a sua autorização, mesmo que seja para o bem, você está tirando o livre-arbítrio dela. Está tirando o poder de decisão dela. E isso nem Jesus tirou de ninguém. Então, quem somos nós para fazer isso, né, gente? Então, você está interferindo, está trabalhando como ser obsessor, está trabalhando com magia negra. Segundo, todos nós temos nossos guardiões, todos nós temos nossos anjos da guarda. Então, você imagina, fulano de tal está dentro de casa, está numa situação que está passando mal. Ele tem lá no quintal dele 2 cães de guarda brabos, que não deixa ninguém entrar sem a presença dele, sem a autorização dele. Eu quero ir lá levar uma sopa para ele, né? Para fazer um agrado, para fazer um bem para ele. Se eu entrar no quintal, o cachorro não vai querer saber se eu estou entrando com boas intenções ou com má intenção. Ele vai defender o terreno dele, ele vai defender o dono dele, ele vai me atacar. Então, gente, não interfiram no campo energético de outra pessoa sem autorização dela, porque vocês vão receber as consequências. Outra questão, talvez aquela pessoa esteja naquela situação por aprendizado, talvez ela precise passar por aquela situação. Você interfere, você impede aquela pessoa de crescer, você impede ela talvez de cumprir um karma que ela estava ali, né? Necessitando de aprendizado, necessitando passar para poder evoluir enquanto espírito. E você assume um karma para você, porque você interferiu. A gente não sabe o que está por trás das situações, a gente está cercado de um mundo energético que a gente não tem acesso a todas as informações. Então não tomem decisão de maneira precipitada, não tomem decisão de maneira constante, não, impulsiva. Mesmo que seja porque você acha que está fazendo bem para uma pessoa, talvez o que você está oferecendo como bem não seja o bem para aquela pessoa. Então respeitem, não quer, não mexa, tá? E em termos de cocriação, né? Eu vou cocriar para mim, mas eu cocrio para mim aquilo que é para o bem maior de todos os envolvidos no universo inteiro, para que eu possa cocriar em ressonância com o universo. Se eu cocrio apenas para o meu bem maior, eu estou agindo com ego, porque eu estou vendo o que é o melhor para mim e dane-se todo mundo, né? A gente precisa incluir o universo inteiro para poder acessar essa energia maior, para poder fazer o processo de cocriação. Então, olha a carta de hoje. Limpe seu coração das antigas tristezas, seja mais solidário em suas relações sociais. Este conselho diz exatamente a sua resposta. Você não pode interferir no processo do outro ou na propriedade do outro para o seu bem. Você precisa respeitar, tá? Gostei das cartas. Essas cartas, ele é chamado de tarô da fitoenergética. São 118 cartas que trazem os 118 vegetais catalogados da fitoenergética e cada um traz uma mensagem de acordo com a energia de cada planta, né? Na verdade, ele não é um tarô, ele é um oráculo, né? Um oráculo de conselhos, mas tem o nome de tarô. Tá vendo aí na internet, gente? É só procurar. Bom dia, divina. Meu aluguel está em nome de outra pessoa. Ela é fiadora e a imobiliária protestou o nome dela indevidamente, mas quem paga sou eu. Então, essas são as situações que a gente sofre quando a gente utiliza a energia do outro para conquistar as coisas para a nossa vida, né? Infelizmente, as situações de aluguel são muito relacionadas a isso, porque você precisa de um fiador, né? Muitas vezes você não tem condições de alugar no seu nome, você acaba usando o nome de outra pessoa. Usar o nome de outra pessoa é usar a energia de outra pessoa. Então, gente, a gente vê isso direto, né? Pessoas que precisam comprar alguma coisa e pegam o nome de outra pessoa para fazer o carnezinho na loja, ou utiliza o cartão de outra pessoa para fazer uma compra. Parem para observar. Tudo aquilo que a gente utiliza a energia de outra pessoa não vai para frente, vai dar problema, vai quebrar, vai acontecer alguma coisa.
A gente precisa criar a nossa realidade a partir da nossa própria energia e não da energia do outro. Enquanto a gente estiver com a energia do outro, a gente vai ter problema, tá? O aluguel está em nome de outra pessoa. Ela é fiadora, a imobiliária protestou o nome dela indevidamente, mas quem paga sou eu. Sim, ela está tendo problema por sua causa. Sinto muito dizer isso, bom dia para nós, porque o aluguel é seu, mas quem foi protestada, quem teve o nome sujo no mercado foi ela, né? Então, assim, realmente, você precisa resolver essa situação. Você utilizou a energia dela para fazer algo para você. Agora você tem a responsabilidade de resolver, tá? Colocamos na justiça, mas está em nome dela. Pois é, ela precisa também se envolver, infelizmente. Ela também está recebendo as consequências da situação por ela ter cedido o campo energético dela para essa situação. Mestre, é muito bom multiplicar essas informações. É ótimo, Ana. É ótimo. E você teve um crescimento incrível. É lindo isso. Bom, gente, é isso então, né? Ninguém quis atendimento hoje. A gente fica com essa mensagem das plantas. Limpar o coração de antigas tristezas. Se libertar de todas aquelas energias que não te fazem bem. A todas aquelas energias que sugam a sua paz, que sugam a sua energia, né? Porque essas energias, esses sentimentos e emoções de baixa vibração, a gente despende muita energia para sustentá-los. A gente precisa limpar isso dentro da gente para que a nossa relação com o mundo exterior, as nossas relações sociais, nossa relação com o universo seja a melhor possível, né? E respeitem o campo energético das pessoas, ok? Então, gente, uma grande quinta-feira para vocês. A semana que vem a gente só vai se encontrar na segunda-feira no Praticando o Despertar, né, às 18 horas, para a gente fazer mais uma prática de Qigong. E na quarta-feira eu não tenho certeza ainda se vai ter live com a Patrícia, porque a gente está aí nas vésperas, né, da formação TQA, então não sei se ela vai ter essa disponibilidade. Terça-feira ainda tem Praticando Despertar com o Renato Braga. E para quem ainda não decidiu, ainda dá tempo de se inscrever para o Formação Terapeuta TQA deste ano. Para quem já tem o Quântica para Todos, tá? Tem que entregar o certificado de conclusão do Quântica para Todos até o dia 2 de novembro para poder participar da Formação Terapeuta TQA. Quem não tem o Quântica para Todos ainda, adquira, estudem ao longo do ano, vejam e revejam quantas vezes for necessário. O curso tem acesso vitalício. Para o ano que vem vocês participarem da Formação Terapeuta TQA e espalharem essa benesse para o mundo, porque isso realmente é um grande presente que o professor Eric deixou para a gente. E cabe a gente levar isso para frente com responsabilidade, ok? Sábado, para quem está inscrito no Quântica para Todos e na Formação Terapeuta TQA, tem um super aulão comigo e com a Patrícia para a gente tirar dúvidas e relembrar o conteúdo para quem vai para a formação. Então anotem aí na agenda. Eu acho, se eu não me engano, vai começar às 9 horas, depois as meninas vão colocar aí no feed, né? Não sei se vai colocar no feed, mas vai informar nos grupos, né? Nas comunidades, e vocês vão poder participar junto com a gente. Aguardo vocês. Tchauzinho, boa quinta-feira e até mais.